Uma vitória sensacional do Vascão aí, né? Contra tudo e contra todos. Lance bizarro ali. O juiz, a Conmebol, né? Querendo dificultar aí a vida do Vasco, mas não teve jeito não. O Vasco foi pra cima, foi valente, buscou aí até o último minuto e conseguiu a vitória, né? Que classificou ele aí para as oitavas de final. Belíssimo jogo, jogadores aí de parabéns, como o Thiago Mendes, puxando a responsabilidade, como sempre. Também ali o Paulo Henrique, né? Paulo Henrique jogou muito bem também essa partida, o Jair. Foi uma boa atuação aí do Vasco para realmente animar o seu torcedor, né? Vamos trazer esse corte, vamos ver o que a mídia está repercutindo desse pós-jogo. Depois a gente volta com mais notícias e a nossa opinião aí da matéria, tá bom? Vamos lá pro vídeo. Mais uma edição do Sport Center para você, com o Vasco classificado para as oitavas de final da Sul-Americana. Venceu o Independiente Medellín por 1-0. Foi no sufoco, poderia ter sido mais fácil, o importante é que está classificado. Precisava dessa vitória o Pedro Manuel, então agora com a sua primeira vitória à frente do Vasco. Ele tem 4 jogos e agora 1 vitória, 2 empates e 1 derrota. Vamos muito falar sobre essa partida, sobre Sul-Americana, e vamos falar de Campeonato Brasileiro também ainda nesta edição do Sport Center. Eu estou ao lado do Breiler Pires e também do André Kfouri e já vamos mostrando para vocês também os melhores momentos, vamos mostrar polêmicas, tivemos polêmicas nessa partida e vamos mostrar também o gol que deu a classificação do Vasco para as oitavas de final da Sul-Americana. Breiler, é realmente aquele momento de alívio para o torcedor, para o time, 3 milhões na conta, o que também ajuda para quem não está com dinheiro sobrando, né? E a gente tem o gol aí do Thiago Mendes. Totalmente, Marcela. Boa noite para você, para o André, para o Fã de Esportes que está ligado com a gente. De fato, o torcedor vascaíno está aliviado porque essa classificação era fundamental para o Vasco. O Vasco se redime porque a forma como o Vasco tratou a fase de grupos da Sul-Americana não foi legal. Foi de desleixo, foi de tratar a competição como nada importante. Um clube com a grandeza do Vasco, ainda mais nessa situação de há 15 anos não ganhar um título de peso nacional ou internacional, não pode se dar ao luxo de entrar numa Sul-Americana só para fazer figuração, só para participar. E foi dessa maneira que o Vasco encarou a fase de grupos e agora, sob novo comando, agora com Pedro Emanuel, coloca força máxima, trata a competição com a seriedade que ela merece e o Vasco, de alguma maneira, consegue reparar o descaso que teve, caiu nos playoffs, não por acaso, poderia ter passado, garantido classificação direta em primeiro lugar no grupo, tinha condições para isso, mas agora vai enfrentar novamente o Olímpia nas oitavas, mas era uma obrigação hoje do Vasco, essa classificação para retribuir o apoio do torcedor em São Januário, para, de certa forma, tratar a competição de forma diferente daqui em diante. O Vasco tem todos os problemas financeiros, administrativos, problemas de elenco, problema do treinador que ainda está conhecendo o grupo, mas precisa ter a ambição de querer um título, de disputar a Sul-Americana para ganhar. E daqui para frente a mobilização tem de ser diferente, gestão de elenco, gestão de força e controle de carga, isso tudo pode ser feito. Encarar também a luta contra o rebaixamento no Brasileiro, que é a prioridade. Mas o Vasco, daqui para frente, tem de olhar a Sul-Americana como um título possível, como outras equipes, mesmo em dificuldades, conseguiram, no mínimo, chegar à final. Com o Lanús, o Vasco terminou em segundo, acabou eliminado nos playoffs. O Lanús chegou à final e foi campeão da Sul-Americana. Então, a Sul-Americana tem ganhado importância, mas, ao mesmo tempo, continua sendo um torneio acessível para clubes que têm o elenco do Vasco, que tem os problemas estruturais. O que eu vejo dá para lutar no Campeonato Brasileiro, por esse objetivo maior da temporada, e, ao mesmo tempo, tentar ser competitivo na Sul-Americana. Que esse nível de competitividade pode te garantir acesso, avanço e até analisando os concorrentes. O Vasco, se tivesse levado um pouco mais a sério, levado um time minimamente mais forte para o Paraguai, poderia ter vencido ou empatado com o Olímpia e terminado em primeiro lugar do grupo. E vai enfrentar o Olímpia agora. Então, depois pode ter um River Plate que está longe de ser um River Plate que mete medo. Então, por esse aspecto, eu vejo que é palpável para o torcedor do Vasco hoje enxergar o time avançando na Sul-Americana, e isso depende de mobilização, mas, claro, como o André falou,
O trabalho do Pedro Emanuel precisa ganhar tração. Hoje ele foi muito cobrado, de fato, por duas coisas. O Tietê é um jogador que já está desgastado com a torcida. O Tietê vai como titular depois do Jair ter feito um bom jogo contra o Mirassol. E para mim o Jair não foi titular por ainda não ter condição física de suportar 90 minutos, porque ele melhora e muito o time do Vasco quando entra, né? Até liberando mais o Thiago Mendes para pisar na área, como foi no lance do gol. E por outra situação, que aí eu vejo que é falta de leitura de um treinador que acabou de chegar, ele coloca o Saldívia no lugar do Robert Renan, que sente uma lesão. O Saldívia está até com negociação para sair do clube, já desgastado também por vários erros. Foi um pedido do Diniz. E para o Saldívia entrar, ele tira o Cuesta do lado direito, coloca o Saldívia lá, o Cuesta é destro, jogando com o pé invertido, sendo que ele tinha o Lucas Freitas no banco, um zagueiro canhoto, poderia tirar um zagueiro canhoto e colocar o outro, um zagueiro bem menos desgastado, e ele faz essa opção pelo feeling normal, mas outro treinador com mais lastro, mais conhecimento de clube, poderia ter tido uma decisão diferente, e eu vejo que isso está na conta de um treinador que não teve tempo para trabalhar. A gente precisa lembrar, o Pedro Emanuel chega e só teve 3 treinos antes da estreia contra o Vasco, ele vai conhecendo nos jogos. Então, por isso, eu dou um desconto e, ao mesmo tempo, a gente tem de valorizar, porque ele faz mexidas que ajudam o Vasco a ganhar o jogo. Sim. A jogada do PH, que hoje foi titular bancado por ele, no lugar do Pumita, juntamente com o Adson, que entra no segundo tempo. Então, há também a entrada do Jair fundamental para ajudar a liberar o Thiago Mendes para chegar na área. Então, o treinador também teve um papel importante na vitória e não só nas mexidas questionadas pelo torcedor. E o Paulo Henrique foi muito bem, né, pela direita. Ele consegue sair um dos melhores em campo, sem dúvida. Os resultados, tá, dos jogos do Vasco contra o Olímpia. Então, 3-0 em São Januário, aí perdeu 3-1 no Paraguai. Mas já é algo que é um adversário que se conhece e já começa a projetar essas oitavas de final de Sul-Americana. André, você viu e achou que o Pedro Emanuel ele consegue avançar com esse time do Vasco, com o futebol do Vasco? Você gosta mais do futebol do Vasco hoje do que há 3 meses? Não necessariamente, é muito difícil fazer essa análise porque é uma amostra mínima de trabalho de um técnico jogos, que chegou como sempre acontece, né? Com uma quantidade enorme de problemas para resolver, problemas que ele tinha conhecimento, né? Senão não teria aceitado a oferta para trabalhar no Vasco. Ele evidentemente sabe da situação em que se encontra e de quantos profissionais antes dele, diante dos mesmos problemas, dos mesmos dilemas, não conseguiram avançar. E nesse caso, a gente sempre cobra aqui, né, o como é importante no futebol também, né, a sabedoria para separar a partida que um time faz do resultado, embora o resultado seja soberano. Hoje é uma noite em que o resultado é soberano, não só porque ele, obviamente, garante a classificação, garante o prêmio em dinheiro que o Vasco vai ganhar e isso vai ajudá-lo, né? Não vai solucionar de vez a situação do Vasco, mas é muito melhor ter esse dinheiro entrando do que ter que buscá-lo em outros lugares no momento em que o Vasco atravessa já faz tempo. Isso é importante também para a manutenção do ambiente em relação ao elenco, né? O elenco de um time de futebol ele é o resultado daquilo que é feito administrativamente. Mesmo que não seja imediatamente, a conta não demora a chegar e ela aparece no campo. O time que o Vasco tem hoje é resultado de tudo que vem sendo feito ou mal feito por gestões anteriores, pela gestão atual também. Não dá para a gente fechar os olhos para isso. Então, o técnico que está na posição do Pedro Emanuel, ele precisa comprar vitórias, no bom sentido, né? Não estou falando sobre nenhum tipo de estratagema imoral ou muito menos ilegal. Eu estou usando uma expressão que é uma adaptação, né, de comprar tempo. Quando você tem muita coisa para fazer em pouco tempo, você precisa comprar tempo. O Pedro Emanuel precisa comprar vitórias. Isso significa que, como elas vierem hoje, tem menos importância. Embora o trabalho dele seja fazer a avaliação e entender o que dá para melhorar, o que ele acha que ele próprio fez corretamente, ajudando o time. Eu entendo que ele hoje, no segundo tempo, ajudou o time e o resultado é condizente com essa ajuda que as substituições proporcionaram. Mas o que eu vou dizer de um treinador que tem 4 jogos e acaba de ganhar pela primeira vez? Eu só posso desejar a ele boa sorte e que os próximos dias, até o jogo em que o Vasco tem que cumprir
depois de ganhar do Medellín hoje, sejam dias que ele possa aproveitar para recuperar os jogadores, para manter um nível de confiança um pouco mais alto, para que o Vasco consiga seguir em frente. Daqui a pouco eu vou mostrar o lance do pênalti. Então tá aí, né, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte que a gente separou, um corte bem bacana, né, trazendo esse pós-jogo. Afinal, Vasco consegue essa classificação e eu digo pra vocês, vale além, obviamente, da classificação, que era o que o torcedor mais queria, né, mas é um tipo de jogo que você ganha ânimo, ganha moral pra poder enfrentar de cabeça erguida agora o Brasileirão, né. A gente sabe que o Brasileirão é o foco do Vasco, mas uma vitória aí, cara, é para animar os torcedores, é para animar os times, o próprio elenco ali, né? O técnico ganhar confiança para poder arriscar melhor, né? Thiago Mendes no time faz uma diferença absurda, eu tô gostando bastante do Ramon Rick também, um jogador aí excelente. PH, se voltar a jogar esse futebol aí também, vai somar demais do que Copa do Brasil também, né? Então nada melhor do que o time tá ali empolgado, competitivo, com ânimo lá em cima para poder ganhar um clássico como esse aí, né? A gente sabe que o Fluminense costuma ser freguês do Vasco, então o Vasco pode encaixar uma sequência aí de vitórias e daí para frente a gente sabe que o Vasco, quando embala aí, tem boas chances de vez ali se distanciar da zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro e de brigar aí pelas Copas, né? Rapaziada, corta aí, espero que vocês tenham curtido, já que falaram até agora, dá uma moral, dá o like pra gente aí, se inscreva no nosso canal para não perder nada do que acontece no mundo do Vasco e até um próximo vídeo, valeu!